Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Quando descobri que ele tinha outra família. Eu conheci o Renato em 2008, num sábado abafado de novembro, no aniversário de uma amiga em comum, num bar pequeno em Botafogo. Lembro do som do ventilador misturado com risadas e do cheiro de cerveja derramada no chão. Eu tinha prometido a mim mesma que não ia me envolver com ninguém por um tempo. Estava cansada de relações que começavam intensas e terminavam em ruínas. Mas ele chegou com aquele jeito calmo que desmonta qualquer armadura. Camisa branca, mangas dobradas, sorriso contido. Falava devagar, como quem escolhe as palavras para parecer confiável. E conseguiu. Disse que trabalhava com logística, que gostava de livros antigos e de caminhar no aterro no fim da tarde. Perguntou o que eu fazia. Contei que tinha um pequeno ateliê de bordado em casa. Ele riu e disse que nunca conhecera uma mulher que vivesse de paciência. Naquela noite, a conversa deslizou fácil. Quando fui embora, ele insistiu em me acompanhar até o táxi. No caminho, perguntou se podia me ligar. Eu disse que podia, mas não levei muito a sério. 2 dias depois, ele ligou. A voz dele ao telefone soava mais segura do que a minha. Saímos para jantar no Flamengo, num restaurante simples de massas. Ele chegou com uma flor escondida atrás das costas. Achei bobo, mas guardei o gesto. Falamos de infância, de música, de medo de envelhecer sozinhos. Era tudo tão comum que pareceu promissor. No final, ele me deixou em casa e esperou eu entrar no portão. Essas coisas, quando a gente vem de decepções, pesam mais do que presentes caros. Nos dias seguintes, começaram as mensagens curtas. Chegou bem? Pensei em você, que depois viraram ligações longas. Em poucos meses, ele já sabia o meu café preferido, o nome das minhas irmãs, os horários do ateliê. Renato tinha esse talento de ocupar espaços sem parecer invasivo. Quando dei por mim, ele já passava os domingos comigo, consertava coisas na casa, trazia pão quente de manhã. Eu gostava da sensação de ter um homem estável, alguém que não me fizesse duvidar o tempo todo. A primeira viagem que fizemos foi para Paraty. Choveu quase todos os dias, mas a gente riu disso. Voltamos molhados, com fotos que pareciam tiradas de um comercial de margarina. Eu acreditava em sorte. Quando ele disse, "Acho que encontrei a mulher da minha vida", respondi com um silêncio satisfeito. Eu queria tanto acreditar que era recíproco, que nem percebi o quanto ele falava de futuro no singular. Casamos em 2011. Cerimônia simples, igreja de Santa Terezinha, flores brancas, minha mãe chorando no primeiro banco. Renato segurou minha mão com firmeza. Eu achei bonito. Achava que firmeza era sinônimo de segurança. Hoje entendo que, às vezes, é apenas controle disfarçado de carinho. Fomos morar em Laranjeiras, num apartamento pequeno com janelas que pegavam sol da manhã. Pintamos juntos, discutimos por causa do sofá, rimos dos erros. Ele escolheu bege, eu queria cinza. Ficamos com um bege acinzentado que virou metáfora do nosso casamento. Sempre um meio termo, sempre um tudo bem, para não brigar. No começo, éramos parceiros de verdade. Ele me ajudava a divulgar o ateliê, eu revisava os relatórios dele. Acordávamos juntos, fazíamos planos, sonhávamos com uma viagem para a Itália que nunca aconteceu. Quando engravidei, ele chorou. Disse que aquele seria o melhor capítulo da nossa história. E por alguns meses eu acreditei. Bernardo nasceu numa manhã de sol em 2013. E eu vi nos olhos de Renato uma ternura que me comoveu. Achava que agora sim, tínhamos virado uma família. Nos primeiros anos, ele era um pai presente. Trocava fraldas, contava histórias, fazia questão de dar banho. Eu me apaixonei por aquele homem de novo, observando o cuidado dele com o filho. A rotina era simples. Trabalho, jantar, novela, conversa antes de dormir. Eu não percebia, mas aquela tranquilidade escondia o primeiro sintoma do que viria depois: o silêncio.
Aos poucos, as conversas ficaram mais práticas, as risadas mais curtas, os beijos mais raros. Eu dizia que era cansaço, que era fase. Atribuía à vida o que já era distância. Mesmo assim, eu estava feliz. Ou achava que estava. Gostava de dizer que tínhamos um casamento real, sem romantismo excessivo, mas com respeito. O que eu não sabia é que o respeito também tem jeito de morrer, e morre em silêncio. Às vezes me perguntam quando foi que começou a dar errado. Eu acho que foi quando parei de reparar nele, e comecei a reparar em mim tentando agradar demais. Quando percebi, meu amor já era mais manutenção do que emoção. Mas eu não via perigo nisso. Achava que estabilidade era o prêmio da maturidade. E foi nessa ilusão que eu me acomodei. A última lembrança que tenho de nós inteiros é de um domingo de sol no aterro. Renato jogava bola com o Bernardo e eu tirava fotos. Ele me chamou para perto e disse: "Você é a base de tudo, Patrícia." Naquele momento, eu acreditei com todas as forças. Anos depois, essa frase ainda ecoa em mim. Só que agora como ironia. Porque quem chama alguém de base, às vezes já planeja construir outra casa. Costumo pensar que o fim de um casamento não acontece de um dia para o outro. Ele começa devagar, escondido em gestos pequenos, quase imperceptíveis. Primeiro vem um silêncio aqui, um desvio de olhar ali. Depois, os horários mudam. As conversas ficam mais práticas. Os beijos viram protocolo. E quando a gente percebe, já está dormindo ao lado de um estranho com quem troca bom dia por educação. Foi assim com o Renato. Não houve explosão, houve erosão. Um amor que foi se desgastando como parede que pega a umidade. A gente finge que é só uma mancha, até que o reboco desaba. O primeiro sinal foi o cansaço que ele trazia para casa. Cansaço que não se curava com descanso. Ele começou a chegar mais tarde, sempre com explicações prontas. Trânsito, reunião que estourou, cliente difícil. Eu acreditava, ou fingia que acreditava, porque confrontar dói mais do que esperar. Às vezes, ele chegava já com o banho tomado do escritório. Cheiro de sabonete que não era o nosso, perfume trocado. Eu notava e calava. Em vez de perguntas, eu servia o jantar. Em vez de reclamar, eu dizia: "Come antes que esfrie." O homem que antes contava do dia inteiro passou a responder com monossílabos. Como foi o trabalho? Normal. Vai demorar amanhã? Depende. Eu tentava preencher os espaços vazios com assunto, com carinho, com paciência. Comecei a me esforçar para que ele se sentisse bem em casa, como se a distância dele fosse culpa minha. Fiz curso de culinária, pintei as paredes, mudei o cabelo. Ele elogiava com distração. "Tá bonito", dizia, olhando para o celular. Eu sorria, mas por dentro sentia uma solidão estranha, a de estar acompanhada e ainda assim invisível. Um dia, arrumando o bolso da calça dele para lavar, encontrei um papel dobrado, um recado escrito com caneta azul. "Obrigada pelo café e pela conversa. Faz tempo que eu não ria assim." Reconheci a letra feminina e senti o coração bater no estômago. Fiquei parada com o bilhete entre os dedos. Não chorei. Só pensei rápido demais. "Não cria problema, Patrícia. Pode ser coisa de colega." À noite, quando perguntei, ele riu. Disse que era da equipe nova, que estavam quebrando o gelo no trabalho, que eu estava ciumenta. Falou num tom leve, mas com aquele olhar que faz a gente se sentir pequena por duvidar. E eu me encolhi diante da culpa. Pedi desculpas. Ele me abraçou e no abraço senti distância. Depois desse dia, passei a vigiar sem querer. O celular dele sempre virado para baixo na mesa. O toque em silêncio. O banho demorado depois das mensagens no WhatsApp. Comecei a decorar horários, observar reações. Cada tudo bem dele era uma incógnita. Mas eu me calava. Eu queria manter o lar intacto para o Bernardo. E no fundo, eu tinha medo. Medo de perder o chão que eu mesma ajudei a construir. Com o tempo, as ausências ficaram mais longas. Viagens curtas de fim de semana que eu não podia ir, por causa das entregas do ateliê. Mentiras bem contadas soam quase plausíveis,
Ele sabia disso. Tinha respostas prontas para tudo. Um domingo, quando o Bernardo perguntou por que o pai não estava no almoço, eu disse que ele tinha ido trabalhar. Bernardo, com 7 anos, respondeu: "Ele trabalha até no domingo agora, mãe." Sorri para esconder o aperto. "É só uma fase, filho." Eu falava para ele, mas era comigo mesma que eu tentava convencer. A indiferença dele começou a me adoecer. Eu comia pouco, dormia mal, bordava por horas sem perceber o tempo passar. Às vezes chorava no banheiro com a torneira aberta para disfarçar o som. Uma madrugada, levantei para beber água e o vi dormindo com o celular na mão. Tentei resistir, mas abri. Havia mensagens arquivadas, frases curtas, íntimas, recentes. "Boa noite, amor. Saudade de você." Nenhuma vinha com nome, só número. A garganta fechou. Fechei o celular, devolvi ao lugar e voltei para a cama. Passei o resto da noite olhando o teto, tentando lembrar em que momento eu tinha virado coadjuvante da minha própria vida. No dia seguinte, preparei o café como se nada tivesse acontecido. Ele desceu atrasado, pegou o pão e disse: "Tá tudo bem?" Eu disse que sim. Aprendi que mulheres quebradas também sabem sorrir. Fui trabalhar, fiz entregas, voltei no fim da tarde. Quando ele chegou, me beijou na testa. Quis acreditar que ainda havia amor, mas o beijo era protocolo. As desculpas continuaram. Preciso dormir no escritório. Reunião cedo. O cliente de São Paulo chegou. Esqueci o carregador, volto mais tarde. E eu, cada vez mais, fingindo que acreditava. A solidão virou rotina. Às vezes eu me pegava desejando uma briga, um escândalo, qualquer coisa que quebrasse o silêncio que nos matava. Mas ele não brigava. O silêncio dele era educado. O tipo de silêncio que destrói devagar. A gota d'água veio meses depois, num sábado, no aniversário do Bernardo. Festa no salão do prédio, balões azuis, bolo de chocolate. Renato sumiu no meio do parabéns. Disse que ia buscar um presente de surpresa no carro. Voltou 3 horas depois, suado, com um embrulho apressado e um cheiro estranho de perfume. O presente era um carrinho de controle remoto com etiqueta de uma loja de Niterói. Ele disse que comprara no Barra Shopping. Não percebeu o detalhe. Eu percebi e calei. Fui a melhor atriz do Rio naquela tarde. Sorri para as fotos, distribuí lembrancinhas, agradeci convidados. Naquela noite, depois que todos dormiram, entrei no banheiro, sentei no chão frio e chorei baixinho. Não era mais dúvida, era constatação. Eu sabia, só não tinha coragem de nomear. Passei os dias seguintes no modo automático. Acordar, cuidar do Bernardo, bordar, dormir pouco. Até que 1 mês depois, limpando o carro, encontrei no porta-luvas 2 pulseirinhas de maternidade com o sobrenome dele. Uma delas datada de 2 meses atrás. Meu corpo reagiu antes da mente. As mãos gelaram. A visão ficou turva. A ficha demorou a cair. Renato tinha um filho, um bebê. E não era o nosso. Fiquei ali, parada, olhando aquelas pulseirinhas como quem encara um espelho estilhaçado. Guardei de volta. Voltei para casa dirigindo devagar, sentindo o coração bater fora do compasso. Cozinhei, dei banho no Bernardo, deitei. Dormi com a sensação de que minha vida estava prestes a desabar, mas ainda não sabia o tamanho dos escombros. Quando eu encontrei aquelas pulseirinhas, não gritei, não quebrei nada, não fiz cena. Fiz o que muita mulher faz quando a dor é grande demais. Fiquei muda, muda e fria, como se o corpo tivesse desligado para proteger o que restava. Passei o dia inteiro repetindo mentalmente a data gravada nelas. 2 meses atrás. 2 meses. Enquanto eu cuidava do Bernardo, bordava toalhas para clientes e fazia almoço, Renato embalava um bebê que não era nosso. Essa era a nova geografia da minha vida. 2 mundos coexistindo, o meu e o dele, separados por mentiras que eu ainda fingia não ver. Por 1 semana eu guardei o segredo. Observei. Quis entender o tamanho da mentira antes de confrontar.
Comecei a reparar nas roupas, nos horários, nos cheiros. Ele voltava com um perfume infantil no corpo. Dizia que era dos filhos de um colega. Ria com naturalidade. E eu sorria de volta, como quem participa de uma peça sem saber o texto. Às vezes eu me sentia fora de mim, uma atriz dublando a própria vida. Uma noite, quando ele dormiu, peguei o notebook dele. O e-mail estava aberto. Talvez o destino também se canse da paciência da gente e resolva entregar tudo de uma vez. Havia mensagens trocadas com uma mulher chamada Carla, fotos de um bebê, legendas com corações, um comprovante de condomínio em São Gonçalo, outro nome, outro endereço, outro lar. Li tudo devagar, para não enlouquecer. No final, ele escreveu: "Nosso filho é o que me dá força para continuar." Fechei o computador e fiquei olhando para o vazio. Não era mais dúvida, era confirmação. Renato tinha outra família. Na manhã seguinte, eu agi como se nada tivesse acontecido. Fiz café, penteei o Bernardo, levei à escola. Voltei para casa e sentei no chão da sala, sem chorar. Lembro da luz entrando pela cortina e do barulho da rua lá fora. O mundo seguia, indiferente ao meu colapso. Passei o dia inteiro pensando em como encarar um abismo com calma. À tarde, quando ele ligou dizendo que ia se atrasar, respondi: "Tudo bem?" e desliguei. Já não havia energia para confrontos. Só cansaço. No sábado, peguei um Uber para São Gonçalo. O endereço do condomínio ainda estava gravado na minha mente. Pedi para o motorista parar na esquina. Desci e fiquei observando à distância. Vi quando o portão se abriu. Uma mulher jovem apareceu com um bebê no colo. Ele veio logo atrás, rindo, carregando sacolas. O bebê tinha o mesmo sorriso que o Bernardo tinha quando era pequeno. Por um instante, pensei que eu estava delirando, mas era ele. O jeito de ajeitar o pano no ombro, o gesto com as mãos, a calma na voz. Eu o conhecia demais para me enganar. Fiquei parada, invisível, olhando aquela cena que não me pertencia. Não havia grito dentro de mim, só uma dor surda, funda, uma espécie de náusea existencial. Era como se meu corpo inteiro tivesse sido tirado de lugar. Vi o homem que dormia na minha cama, que segurava minha mão na missa, que dizia "eu te amo" com convicção, brincando de família com outra mulher. E o pior, ele parecia feliz, tão natural, tão à vontade, como se aquela fosse a única vida verdadeira dele e eu, apenas um desvio temporário. Voltei para casa como quem volta de um velório. O motorista perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. No espelho retrovisor, vi meus olhos e percebi que eu tinha envelhecido uns 10 anos naquela tarde. Em casa, fiz macarrão, liguei a TV, deixei o barulho encher o ambiente. O som era uma anestesia para não ouvir a própria cabeça. O Bernardo perguntou se o pai chegaria para jantar. Disse que não, que estava ocupado. Ele assentiu, sem drama. Crianças têm um tipo de intuição que a gente perde quando cresce. Naquela noite, quando Renato chegou, eu já estava deitada. Ele entrou no quarto, deu um beijo na minha testa, cheirou meu cabelo, disse "te amo". E eu, pela primeira vez, senti repulsa. Repulsa de cada palavra, de cada gesto ensaiado. Fechei os olhos e fingi dormir. Ele deitou, virou para o lado e dormiu em segundos. Eu fiquei acordada até o dia clarear. É estranho como a gente consegue dividir a cama com alguém e, ao mesmo tempo, estar a quilômetros de distância. Nos dias seguintes, eu vivi no automático. Ia ao ateliê, buscava o Bernardo na escola, cumprimentava vizinhos, mas por dentro estava morta. A dor não vinha em ondas, vinha em silêncio. Uma dor sem som, que a gente carrega no corpo como febre baixa. Lembro de ter olhado para ele uma manhã e pensado: como é possível viver com alguém que já não existe? Na quinta-feira seguinte, o celular dele vibrou enquanto ele tomava banho. A notificação apareceu na tela. "Te amo, vem logo, o neném já dormiu." Não precisei abrir para saber quem era. Foi ali que o chão acabou de ruir. Sentei no sofá e chorei como nunca chorei na vida.
Chorei pela mulher que fui, pela ingenuidade, pela entrega, pela cegueira. Chorei por ter acreditado que o amor bastava. E quando ele saiu do banheiro, com a toalha na cintura e aquele ar tranquilo, eu já tinha decidido. Não ia mais viver metade de uma história. Não o confrontei naquele dia. Ainda não. O medo de ver a verdade nos olhos dele era maior do que o desejo de ouvir explicações. Eu precisava preparar a boca para não se cortar na lâmina das palavras. Esperei o final de semana, organizei as ideias, juntei coragem. Naquele domingo, acordei cedo, fiz café, coloquei as pulseirinhas sobre a mesa e fiquei esperando ele acordar. O coração batia no pescoço, mas a voz estava calma. Eu sabia que, quando ele abrisse a boca, a minha vida mudaria para sempre. Naquele domingo, o silêncio da casa tinha um peso diferente. O sol entrava tímido pela janela da cozinha. E eu podia ouvir o som do mar ao longe misturado ao barulho do ônibus subindo a ladeira. Fiz o café com as mãos trêmulas, mas a mente fria. Não era mais desespero, era decisão. Coloquei as 2 pulseirinhas sobre a mesa, bem no centro, entre a jarra de suco e o pão ainda quente. Elas estavam ali como pequenas provas de um crime sem sangue. Esperei o barulho dos passos dele vindo do quarto. Cada passo parecia um ensaio de adeus. Quando Renato apareceu na porta, ainda de pijama, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, sem emoção. Ele se sentou, passou manteiga no pão, pegou o jornal e começou a ler, alheio à bomba que repousava diante dele. Esperei que olhasse para a mesa. Quando olhou, demorou alguns segundos para entender o que via. O olhar dele correu das pulseirinhas para mim, e eu percebi o instante exato em que a verdade invadiu o espaço entre nós. Ele empalideceu, engoliu em seco e murmurou: "Você achou isso onde?" A minha voz saiu calma, quase fria. "No seu carro. E antes que diga que não sabe o que é, eu já sei. O endereço, o nome, a mulher, o bebê." Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. "Eu vi vocês, Renato. Vi o portão, a criança, as sacolas, o riso. Vi a sua nova vida. E eu quero que você me diga há quanto tempo ela existe." Ele encostou as mãos na cabeça. Ficou em silêncio por alguns segundos, como quem procura uma rota de fuga dentro da própria mente. Depois, disse o que os culpados sempre dizem: "Não é o que você está pensando." Ri. Um riso seco, curto, quase um soluço. "Então me explica o que é, porque da onde eu estou, parece exatamente o que estou pensando." Ele suspirou fundo e murmurou: 2 anos. 2 anos. Enquanto eu bordava enxovais, organizava aniversários e acreditava em viagens de trabalho, ele tinha uma segunda vida, uma segunda mulher, um segundo filho. 2 famílias convivendo em paralelo como linhas que ele achava que nunca se cruzariam. Só que se cruzaram. Na mesa do café, entre o pão e o silêncio. Eu não chorei. Queria entender a frieza que me dominava. Era como se o corpo soubesse que não adiantava chorar, que o choro não apaga o que já está gravado. Ele começou a se justificar, dizendo que nunca quis me magoar, que se envolveu sem querer, que tudo aconteceu rápido. Cada palavra era uma facada dita com voz baixa. Disse que me amava, que amava o Bernardo, mas que também amava o outro filho, que estava confuso, que não sabia o que fazer. Olhei para ele e senti uma mistura de pena e repulsa. "Você não está confuso, Renato. Está confortável." Confuso estava eu, tentando entender por que dormia sozinha enquanto você cuidava de outro bebê. Ele tentou se aproximar, colocar a mão na minha, mas eu recuei. "Não toca em mim." Foi a primeira vez em 12 anos de casamento que usei esse tom, e ele recuou. Ficamos frente a frente, 2 estranhos tentando encontrar no outro alguma lembrança do que fomos. Ele perguntou se eu ia pedir o divórcio. Respondi que não precisava pedir. Era um fato. Disse que queria entender o que aconteceria com o Bernardo. "Ele vai continuar com a mãe", respondi. "E com a verdade." Renato chorou. Chorou como quem implora perdão,
Mas o que eu via ali não era arrependimento, era medo. Medo de perder o conforto da dupla vida, medo de enfrentar o próprio reflexo. Peguei as pulseirinhas e coloquei de volta na mão dele. Devolve para quem pertence. Eu não vou guardar o peso do que não é meu. Subi para o quarto e comecei a arrumar uma mala, não porque pretendesse sair naquele dia, mas porque precisava ver com os próprios olhos que eu ainda sabia escolher o que levar. Enquanto dobrava roupas, senti uma serenidade estranha. Não era força, era sobrevivência. Eu só não queria me perder de mim mesma. Mais tarde, ele bateu na porta, dizendo que queria conversar. Eu disse que não havia mais conversa possível. A gente só conversa quando ainda há dúvida. Quando tudo já está dito, o silêncio basta. Ele insistiu, ajoelhou no chão, pediu para eu reconsiderar. Disse que o bebê era fruto de um erro, mas que agora era tarde para desfazer. Você não entende, Patrícia. Eu não planejei isso. Olhei para ele e disse: você planejou cada mentira. Isso é planejamento suficiente. Naquela noite, ele dormiu no sofá. O som da respiração dele me dava náusea. No dia seguinte foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei em casa, em silêncio, tentando reorganizar o caos. Chorei só quando ouvi o barulho do carro dele se afastando. Não era tristeza, era alívio. O alívio de finalmente ter um inimigo com rosto, nome e CPF. Nos dias que seguiram, ele tentou conversar, mas cada tentativa era um replay das mesmas frases. Eu errei. Foi um momento de fraqueza. Você também se afastou. Eu não queria perder vocês. Eu respondia com silêncio, porque aprendi que o silêncio, às vezes, é a única resposta digna. Uma semana depois, ele fez as malas e saiu. Disse que ficaria um tempo na casa da mãe. Eu deixei. Não pedi para ficar. Não pedi explicação. Só pedi que fosse honesto com o Bernardo. Ele merece saber quem é o pai. Renato abaixou a cabeça e saiu. Quando a porta fechou, o som ecoou pela casa como uma sentença. O fim não chegou com explosão. Chegou com o clique de uma maçaneta. Naquela noite, fiz o jantar só para mim e pro Bernardo. Panqueca, como ele gosta. Ele perguntou se o pai voltaria. Eu disse que não sabia, mas que a gente ia ficar bem. Ele sorriu, inocente, e continuou comendo. As crianças sempre sabem menos e sentem mais. Quando ele dormiu, sentei no sofá e fiquei olhando o vazio. Pela primeira vez em meses, a casa estava em silêncio. Um silêncio que não doía. Era um silêncio limpo, de recomeço. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. Advogado, audiência, papéis, divisão. Mas também sabia que o mais difícil já tinha acontecido. O amor tinha morrido e eu estava viva. Eu sempre achei que nada fosse mais frio do que uma sala de hospital, até entrar numa sala de audiência. Lá dentro, o ar-condicionado parece ligado não para refrescar, mas para congelar o que ainda resta de emoção. O tempo não corre, ele pesa. As palavras são medidas, e cada vírgula vira sentença. A gente senta diante de estranhos que decidem o destino de uma vida que um dia foi só amor, casa e rotina. E é nesse lugar burocrático que o que restou de um casamento vira papel, cláusula, assinatura. A primeira vez que vi meu nome num processo, eu senti um calafrio. Patrícia de Almeida, X Renato Ferreira, dissolução de união estável. Tão simples. Um X no meio de dois nomes que um dia dormiram lado a lado. A advogada me explicou cada passo com calma. Partilha, guarda, pensão, formalidades. Eu assentia com a cabeça, mas por dentro só queria fugir. No fim, assinei onde pediram, o nome trêmulo, mas inteiro. Saí do escritório com a sensação de ter atravessado uma ponte que queimava atrás de mim. Renato tentava manter um tom respeitoso, quase cordial. Mandava mensagens sobre o Bernardo, evitava qualquer outro assunto. Às vezes, ligava para saber se eu precisava de algo, como se a ausência dele fosse gentileza. Eu respondia com frases curtas,
A gentileza entre ex-marido e ex-mulher é só um tipo educado de cansaço. No dia da audiência, acordei cedo. Tomei banho devagar. Escolhi uma roupa neutra. Não queria parecer fraca nem provocativa. Queria parecer alguém que sobreviveu. Olhei meu rosto no espelho e percebi algo que não via há meses. Uma firmeza silenciosa. Não era ódio. Era dignidade. Arrumei o cabelo, passei batom e pela primeira vez em muito tempo me reconheci. No fórum, o corredor cheirava a café requentado e papel velho. Casais se cruzavam sem se olhar. Uns choravam, outros se evitavam. Eu sentei e esperei. Quando chamaram meu nome, o coração bateu forte, mas as pernas seguiram firmes. Entrei na sala e lá estava ele. O mesmo homem com quem dividi a cama, o filho, as contas, as esperanças. Usava a mesma expressão cansada de sempre, mas agora havia um quê de arrependimento ensaiado. Cumprimentou com um aceno. Eu retribuí com silêncio. A juíza era jovem, voz firme, olhar direto. Fez as perguntas de praxe: tempo de união, bens, guarda do filho, pensão. Eu respondia devagar, escolhendo as palavras. Não queria parecer ressentida. Queria parecer lúcida. Quando ela perguntou sobre reconciliação, a sala pareceu prender o ar. Renato me olhou com expectativa. Eu o encarei por 2 segundos e respondi: não há mais. As palavras saíram limpas, sem tremor. E ao dizê-las, percebi que eu já não amava aquele homem. O que me prendia até ali era o hábito, não o sentimento. O amor tinha morrido muito antes da traição. A audiência era só o velório. Ela perguntou sobre a guarda do Bernardo. Eu disse que queria o que fosse melhor para ele. Que não ia impedir o pai de conviver, mas que o filho merecia um exemplo de verdade. Não dá para educar uma criança em mentira, falei. A juíza assentiu. Renato ficou calado. Enquanto os advogados trocavam termos técnicos, eu observava os detalhes. O som do relógio de parede, a caneta batendo na mesa, o estalar da cadeira. A burocracia tem um tipo de crueldade que a gente só entende quando o amor termina. Porque não há espaço para lembrança, para dor, para tudo o que foi vivido. Só existe o procedimento. Quando terminou, a juíza nos olhou e disse: desejo que encontrem paz. Pareceu uma bênção. Eu agradeci com um aceno e saí. Renato ficou alguns segundos parado antes de me seguir. No corredor, ele me chamou. Patrícia. Eu parei. Eu sei que errei, mas queria que você soubesse que eu nunca deixei de te amar. Respirei fundo e respondi: Renato, às vezes o amor acaba, e a gente continua amando o que já foi. É diferente. Eu amei você, mas não te amo mais. Ele baixou os olhos. Não respondeu. Foi embora. Fiquei ali por um instante, olhando o corredor vazio. Depois saí. O sol do lado de fora me atingiu como um soco. A claridade, o barulho da cidade, a vida seguindo. Peguei um táxi. No caminho fiquei observando as pessoas na calçada, as crianças saindo da escola, os vendedores de rua. Tudo continuava igual. E eu também seguiria, mas de outro jeito. Chegando em casa, encontrei o Bernardo brincando com os carrinhos. Ele olhou para mim e perguntou: terminou? Assenti. E agora? Agora a gente recomeça. Ele sorriu, satisfeito com a resposta simples. Eu também sorri, mas por dentro era uma mistura de alívio e luto. Fui até o quarto, tirei os sapatos e sentei na cama. Por um momento, o corpo quis desabar, mas eu me segurei. Mais tarde, guardei os documentos na gaveta de baixo, junto com algumas fotos antigas. Olhei para uma em especial. Nós 3 na praia, o Bernardo no colo, o sol refletindo no rosto do Renato. Naquele instante, entendi que o que a gente viveu não foi mentira do começo ao fim. Foi amor até deixar de ser. E às vezes, isso precisa bastar para que a gente siga. Naquela noite, dormi sozinha, mas sem medo. O travesseiro não tinha cheiro dele, e o silêncio da casa era outro.
limpo, sem tensão. O fim de um casamento não é o contrário do amor. É o recomeço da verdade. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti inteira dentro de mim. A primeira noite depois da audiência foi estranha. O corpo parecia não entender o que fazer com tanto silêncio. Nenhum som de chave na fechadura, nenhum passo no corredor, nenhum cheguei vindo da porta. Só eu, o barulho distante dos carros e o tic-tac insistente do relógio da cozinha. Dormi mal. Acordei 3 vezes achando que tinha alguém ao meu lado, mas o lençol frio me lembrava. Acabou. No dia seguinte, o sol entrou pelas frestas da cortina com uma delicadeza que quase doeu. Fiquei deitada por alguns minutos, sentindo a luz no rosto. E pela primeira vez em meses, não senti culpa por estar só. Preparei o café sem pressa, coloquei a mesa apenas para mim e para o Bernardo. Ele chegou sonolento, com o cabelo bagunçado, e perguntou: "A gente tá bem, mãe?" Eu sorri. "A gente tá começando a ficar." Depois que o levei à escola, voltei para casa e me vi parada na sala, olhando os espaços vazios. O sofá parecia maior, a estante mais silenciosa. As fotos que eu não tive coragem de guardar me encaravam com uma espécie de nostalgia mansa. Lembrei da nossa primeira casa, dos planos, das risadas. Mas não chorei. Entendi que lembrar não dói quando a gente já não espera voltar. Os primeiros dias foram de reorganizar a vida prática. Contas, compromissos, o ateliê. Reabrir o ateliê foi quase um ato de resistência. A primeira encomenda que aceitei depois do divórcio era um bordado com a frase "Tudo passa". Trabalhei nele como quem costura o próprio peito. Cada ponto, um respiro. Quando entreguei à cliente, ela disse que o tecido parecia vivo. E era. Eu estava voltando a respirar por dentro. Comecei a caminhar de manhã. No início, as pernas pesavam. A mente vagava entre lembranças e listas de tarefas. Mas, com o tempo, o corpo foi encontrando ritmo. O vento da praia, o cheiro de maresia, o barulho das ondas, tudo parecia dizer que o mundo não acaba só porque uma história termina. Um dia, sentei no calçadão com um café na mão e percebi que não pensava nele há horas. Foi nesse silêncio que entendi o que é liberdade. Renato continuava vendo o Bernardo aos fins de semana. No começo, era difícil. Ver o filho sair de mochila na mão, saber que passaria o sábado com ele e com a outra família, sim, a palavra ainda doía. Era como engolir cacos, mas aos poucos, aprendi a separar o pai do homem. Ele tinha errado comigo, não com o filho. E o Bernardo não merecia herdar o meu ressentimento. Numa dessas tardes em que ele veio buscar o menino, me disse que estava tentando colocar a vida em ordem. Respondi apenas: "Espero que consiga." Ele quis continuar, falar de saudade, de lembranças, de arrependimento, mas eu não deixei. Algumas portas, quando se fecham, precisam permanecer fechadas para manter a paz dentro. Com o tempo, a solidão deixou de ser inimiga. Aprendi a gostar dos domingos calmos, das noites silenciosas, do cheiro do incenso pela casa. Redescobri o prazer das pequenas coisas: regar plantas, ouvir música alta enquanto cozinho, ler na varanda sem pressa. Não era alegria eufórica, era serenidade. A felicidade, descobri, é menos fogo de artifício e mais brasa constante. Um dia fui à missa. Fazia tempo que não ia. Sentei no fundo, sem expectativa. O padre falava sobre recomeços, sobre como, às vezes, Deus permite o colapso para a gente enxergar o que ignorou por anos. Chorei. Não de tristeza, mas de gratidão, por estar viva, por ainda ser capaz de sentir. Quando saí da igreja, uma senhora elogiou meu vestido azul. Sorri. Pequenas delicadezas seguram a gente no mundo. Com o passar dos meses, comecei a vender mais. O ateliê cresceu. Abri uma pequena loja virtual. Recebia mensagens de mulheres contando que se identificavam com as frases que eu bordava. Um dia, uma delas escreveu:
Comprei seu bordado quando descobri a traição do meu marido. Me ajudou a respirar. Eu chorei lendo. Percebi que, de alguma forma, minha dor tinha virado abrigo para outras. Às vezes, à noite, ainda penso no Renato. Não com saudade, mas com distância. Penso na mulher com quem ele vive, no filho pequeno, e espero que sejam felizes. Não porque ele mereça, mas porque o ódio prende, e eu escolhi liberdade. Amar de novo? Talvez um dia, mas não agora. Por enquanto, quero ser inteira sozinha. O Bernardo, que agora tem 9 anos, às vezes me pergunta se eu e o pai vamos voltar. Eu digo que não, mas que o amor que a gente sente por ele nunca mudou. Ele parece entender. Crianças entendem antes de saber explicar. Outro dia, ele me abraçou do nada e disse: "Você ficou mais bonita, mãe." Ri. "É o cabelo novo." "Não, é o jeito que você sorri agora." Aquela frase me atravessou. Porque era verdade. Meu sorriso mudou. Já não carrega medo, nem espera. Só presença. Hoje, quando penso no que vivi, não sinto vergonha nem raiva. Sinto um tipo de respeito pela mulher que suportou e permaneceu de pé. A traição destruiu uma parte de mim, mas também revelou outra, mais forte, mais calma, mais verdadeira. Às vezes, quando termino um bordado, gosto de escrever frases curtas, quase orações. A última que fiz dizia: "Nem toda perda é castigo. Às vezes é libertação." Vendi no mesmo dia. A cliente mandou mensagem dizendo que era exatamente o que ela precisava ler. Eu sorri, porque sem perceber, era o que eu também precisava lembrar. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho e o som distante do mar. O ar estava morno, o céu limpo. Fechei os olhos e senti o vento bater no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não senti falta de nada. Só gratidão. Gratidão por ter sobrevivido à queda, por ter aprendido a andar sozinha, por ter descoberto que paz também é forma de amor. E se alguém me perguntar quem eu sou hoje, respondo sem hesitar: sou Patrícia. Fui traída, caí, levantei e, acima de tudo, aprendi que o amor verdadeiro não é o que a gente recebe, é o que a gente se dá quando tudo o resto acaba.